Queridos irmãos, queridas irmãs da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, é com alegria que damos continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Como de costume, nós convidamos o Espírito Santo a ser o nosso guia, o nosso instrutor, aquele que nos direciona. Então eu te convido a fechar os olhos e junto comigo repetir essa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, hoje nós iremos abordar o capítulo 11, os versos 2 até o 15. Então, os versos 2 a 15, que vai tratar um pouco sobre as fases difíceis da nossa vida, da nossa caminhada. É bem verdade que nós, durante muitas das dos nossos períodos de maior adversidade, somos inclinados a desacreditar do agir de Deus nos nossos dias, ou até mesmo a questionarmos muitas das coisas que nós antes tínhamos afirmado com tanta fé, com tanto entusiasmo. João Batista é um reflexo desses momentos hoje para nós, mas não só ele. Queria trazer também, aproveitar o ensejo e trazer a vida, ou um resumo, muito breve da vida do profeta Elias, que também teve os seus momentos de adversidade. O texto diz assim: tendo João em sua prisão, ou seja, João estava preso, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim. Digo-vos, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Então vamos separar aqui em algumas partes esse texto. Primeiro, João ele faz um questionamento a Jesus Cristo por meio dos seus discípulos. E aí já vem um ponto de dúvida para o leitor. Ora, vamos fazer uma retrospectiva. Foi João quem batizou Jesus Cristo? Foi João quem disse às margens do Jordão: não, eu é quem preciso ser batizado por ti. Lembra do capítulo 4? E tu queres que eu te batize? Jesus diz: não, mas por ora, façamos a vontade do Pai. E aí quando ele é batizado, o Espírito Santo na forma de uma pomba desce sobre Jesus e uma voz vem do céu e diz: esse é o meu filho muito amado, que me dá muita alegria. Façam
né, o que ele diz ou o que ele disser. Então, João não está aqui no livro de Mateus, mas de acordo com a narrativa de João, o discípulo, né? Estamos falando de João Batista, mas no Evangelho segundo São João, que não é João Batista, mas João o discípulo, o próprio João dá testemunho, o Batista dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando ele está com seus discípulos, ele dá um indicativo, ele diz: aquele que me enviou disse, a quem você vê o Espírito repousar sobre ele, esse é o que eu enviarei, o meu filho. É o Messias, é o mensageiro. E a partir daquele momento, já 2 dos seus discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. E a gente sabe que um deles era André. Então assim, como é que João, que afirmava com tanta fé, que afirmava com tanta segurança que Jesus era o Messias, agora está com dúvida? Nesse momento, está questionando ao próprio Jesus se ele é ou não é aquele que devia vir, ou seja, o Messias. Para responder essa pergunta, nós devemos voltar até o início da narrativa do versículo 2, quando diz assim: tendo João em sua prisão, ou seja, João estava preso. João estava preso, estava na cadeia. E isso explica o porquê de João, naquele momento, naquele instante, estar meio que desiludido, meio que desamparado. Por quê? Vejam bem, eu não sei se com vocês é assim, mas existem fases na nossa vida que nós colocamos os homens e as mulheres que foram importantes na trajetória, segundo os planos de Deus, como super-homens, super-heróis, né? Super-mulheres. E na verdade não. Todos eles foram seres humanos semelhantes a nós. É evidente que nós poderíamos destacar o próprio Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e diferente de nós, ele não caiu no pecado, ele não tem mancha alguma. A Igreja Católica também traz como um dos seus dogmas, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dizendo que ela também foi preservada do pecado. Mas com exceção desses, ninguém mais foi super-homem ou super-mulher. Não. Todos foram semelhantes a nós. Semelhantes não quer dizer iguais, né? Provavelmente pode acontecer de eles terem tido uma proximidade, uma vida de espiritualidade mais aprofundada, mais devota, mais colocada à disposição do seguimento de Cristo. Tá? Então, não só por isso, mas também por isso, receberam grandes missões no reino de Deus. Então João está preso. E por que foi que João estava preso naquele momento? Será que foi porque ele tinha cometido um crime terrível? Ou feito uma desordem? De forma alguma. João estava preso simplesmente porque a verdade que João anunciava de forma destemida incomodava os poderes sombrios que habitam ainda hoje na nossa sociedade. E começou a incomodar as pessoas que tinham maior poder, né? E essas pessoas, a gente pode trazer a figura de Herodes, que é depois quem faz uma promessa à sua, a filha de sua esposa. Ela deveria ser sobrinha dele, porque ele casou com a esposa do irmão. E João disse que não era permitido. E ela, com raiva, né, Herodíades, quando teve a oportunidade, pediu a cabeça de João em um prato. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Mas João, sempre por ser destemido, falar a verdade, não se omitir quando deveria falar e não falar quando deveria ficar calado. João sabia, pelas virtudes do Espírito Santo, o que deveria dizer, quando e como dizer. Então, por conta disso, ele estava na prisão. E a vida de um homem na prisão, só sabe quem passa. As cadeias da vida. Né? João estava em uma cadeia física, mas existem também as cadeias do pecado, as cadeias dos vícios, as cadeias das malquerências e tantas outras cadeias que aprisionam a maior parte do nosso povo. Então, isso aqui
é uma coisa absolutamente normal dentro do contexto que João se encontrava. Ainda sendo ele um homem escolhido por Deus, ainda sendo ele um homem que quando bebê se alegrou já desde o ventre de sua mãe, quando ouviu a voz da bem-aventurada, ainda sendo ele aquele que anunciava, denunciava, batizava nas margens do Jordão, ainda sendo ele esse homem, ele também teve os seus momentos de dúvida, os seus momentos em que sentiu-se só. Mas ele não estava só. E Jesus vai dizer isso na sequência. Ele vai dizer primeiro, fazer um resumo de tudo que estava acontecendo, que era a cura dos cegos, dos leprosos, os pobres, que sempre foram, até hoje são, pessoas excluídas. Hoje os pobres, eles muitas vezes são assistidos porque eles são utilizados ainda como moeda de interesse. E a gente está vivendo um pouco dessa lógica agora no período eleitoral. Isso sempre acontece. Quando chega no momento da eleição, as pessoas menos favorecidas, elas são contagiadas por um espírito de uma coisa que todos nós desejamos: inclusão. Se sentir incluído, se sentir parte, se sentir importante. Mas tão logo as eleições passam, começam os conflitos de interesse, começa a chegar a conta, porque as bases não foram sólidas, não estavam em Cristo, de forma alguma estavam nem estão. E aí o que é que acontece? Quando a realidade é essa, e eu não estou aqui generalizando, não me entendam errado, mas o que eu quero dizer é que infelizmente hoje, a maior parte, grande maioria, esmagadora maioria daqueles que chegam ao poder, seja executivo, seja legislativo, às vezes até no próprio judiciário, incorrem em vertentes que nada tem a ver com o Evangelho. E o povo, necessitado e sofrido, precisando sobreviver, muitas vezes sem nenhum tipo de resistência, aderem aos meios, sejam eles quais forem. Mas enfim, não vamos abrir aqui um parênteses para outra coisa. Então nós vamos falar aqui de João Batista. Jesus fez um questionamento ao povo. O que é que o povo foi ver? Um caniço agitado pelo vento, um homem bem vestido. O que foram ver? Foram ver um profeta? Jesus disse que João era mais que um profeta. E diz ainda que foi sobre ele que o profeta Malaquias escreveu quando disse: enviarei o meu mensageiro diante de ti. De quem? Do Cristo, do Filho do próprio Deus. E que esse é o Elias que tinha que vir. Se vocês forem no Antigo Testamento, o último livro é o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias, nos 2 versos finais, ele fala sobre a vinda justamente de Elias. Quando ele diz, lá no verso 23, capítulo 3, quando ele diz: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Então, o que é que acontece? Vamos memorizar um pouco a história de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta bastante conhecido no Antigo Testamento, em função das obras que Deus fez por meio deles. Ele aparece no livro do 2 Reis. Eu vou trazer aqui para o livro para a gente fazer uma reflexão muito breve, só para semelhar a história dele de João Batista. Então, ele aparece lá no 1 Reis a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, quando o livro do Reis ele traz uma sequência falando dos reis de Israel e de Judá. Então, quando chega no capítulo 17, apresenta Elias como sendo um tesbita, um habitante de Galaade, e ele foi dizer ao rei Acabe uma mensagem bastante interessante. Ele disse: pelo nome do Deus Altíssimo a quem ele serve, não cairia mais orvalho e nem chuva na terra até que ele autorizasse. Vejam o que é que Elias vai dizer: que não cairia mais orvalho nem chuva sobre a terra até que ele autorizasse. E por que isso? Porque, não diferente de hoje, o povo que professava com a boca que amava a Deus, que respeitava a Deus, tinha uma conduta de vida que nada conversava
com a lei de Deus. Muito pelo contrário. As pessoas se enganam quando dizem, eu sirvo ao Senhor. Serve de que forma? Se você fizer uma reflexão, talvez a sua vida ela seja mais condizente com as doutrinas de Satanás do que com as doutrinas de Jesus Cristo. Se você for honesto consigo mesmo e fizer uma reflexão sobre a sua conduta, sobre a forma como você lida com cada situação, talvez a figura do homem, da mulher, da criança, do jovem, que ali está agindo, e aí eu coloquei a criança no meio, a criança tem um ar de inocência, mas cada dia mais estão recebendo mais informações, isso é prejudicial, estão adentrando no mundo que não deveria ainda estar de forma mais breve. Mas para não cometermos aqui um equívoco litúrgico, vamos retirar, vamos dizer, os homens, as mulheres e adolescentes, muitas vezes estão adotando comportamentos que se assemelham muito mais à forma de lidar com situações de Satanás e de seus seguidores do que de Jesus Cristo e dos seus discípulos e seguidores. E aí o que é que acontece? Elias, ele faz essa fala, provoca uma inquietação. Nesse tempo, Jezabel era rainha. E aí o que é que acontece? Baal era o Deus que era cultuado e adorado por muitos. Então, houve uma matança muito grande de profetas nesse tempo. Elias conseguiu escapar. E aí a gente não pode dizer que mais em função de Deus, mas por ter ainda uma função a exercer no plano de Deus, porque Deus certamente não livraria só Elias em detrimento de todos os outros, mas tinha ainda um propósito a cumprir. E aí Elias, ele que teve a oportunidade de ressuscitar uma criança, de fazer prodígios, ele provoca os profetas de Baal para uma disputa. Disputa essa em que eles iriam colocar madeira, e cada um ia orar ao seu Deus, sem usar nenhum tipo de artifício de fogo. Aquela madeira que incendiasse é uma representação viva de que aquele era o Deus verdadeiro. Então começou pelos de Baal, vários e vários dançando ao redor da fogueira. Eu gosto dos desenhos animados porque eles trazem algumas características muito interessantes. Eu lembro que eu assisti um que os profetas de Baal arrodearam tanto que o chão afundou a terra ao redor e eles cansados e não conseguiram que o fogo viesse, porque Baal é um Deus que não existe. E Elias ficava zombando deles. Quando foi a vez de Elias, ele pediu para encharcar a madeira de água, pediu ainda para cavar uma vala que ficou cheia d'água. E quando ele fez a oração, o fogo desceu numa potência extraordinária. Inclusive chegou a queimar os profetas de Baal. Então, depois desse episódio, veja como são as coisas. Um profeta que tem coragem de ir até um rei e dizer que só chovia quando ele ordenasse, em nome do Deus Altíssimo. Um profeta que teve coragem de denunciar, os deuses falsos da época, no caso Baal. Desafiar os profetas e ver o fogo descer. No momento seguinte, se sente intimidado pelas ameaças de Jezabel, que disse que iria matá-lo. E aí ele vai para um lugar distante e cai em um momento depressivo profundo que diz que deseja morrer. Veja como são as coisas, pessoal. Vejam como são as várias etapas da nossa vida. Às vezes parece até que não tem lógica, mas tem. Então esse mesmo homem que em função do Espírito Santo estava como um leão feroz e selvagem, no outro estava como um animal amedrontado. Então ele vai, e aí o anjo vem, o consola, enfim. O fato é que narra-se o episódio, já no segundo livro dos reis, narra-se o episódio de que ele foi arrebatado ao céu, lá no capítulo 2. É interessante que a gente precisa entender o sentido da Bíblia, se é o sentido literal de fato, ou se traz uma demonstração por meio de uma figura de linguagem para expressar um ensinamento maior, de que ele foi arrebatado e que os seus discípulos o procuraram depois por alguns dias, se não me falha a memória, 3 dias, e não encontraram, e aí criou-se o dito popular, de que assim como ele tinha ido, ele haveria de voltar. E aí, lá em Malaquias vai dizer, vai reforçar na profecia que ele seria enviado. Jesus vai dizer
lá no capítulo 11, que João Batista, ele cumpre a profecia da volta do profeta Elias. Ele cumpre, por assim dizer. Por isso que nós temos que ter um cuidado, que muitas vezes as pessoas saem dizendo que como se soubessem tudo que está na Bíblia, e é preciso ter um cuidado muito grande com essas coisas. O livro do Gênesis, como foi escrito, o livro de Jó, tem muita gente que até hoje acredita que o homem Jó existiu de fato, e às vezes não se apercebem do que está por trás. A figura, a forma litúrgica que aquilo dali foi concebido para expressar um ensinamento maior, uma mensagem divina, não deixa de ter nem perde a sua eficácia, mas é preciso ter cuidado com essas coisas. Então o que é que acontece? Jesus diz que ele cumpre a profecia de Malaquias, que diz que Elias voltaria, e ele cumpre o papel de Elias. Então o que é que acontece? Isso é muito interessante, por quê? Porque são dois homens, duas figuras que trazem um grande ensinamento para nós, e que nem sempre na nossa vida nós estaremos com toda a disposição, com toda a fé, com toda a crença nas mensagens que vêm de Deus. Ainda que sendo nós muitas vezes instrumento de Deus para tanta coisa, quando a dificuldade vem, as coisas muitas vezes elas assumem características imprevisíveis. É por isso que é importante que nós estejamos sempre em união, porque quando um se sente enfraquecido, o outro vem e o fortalece, e vice-versa. Quando o segundo, que ora antes deu força ao primeiro, está enfraquecido, o primeiro vem e o fortalece. E existe sempre essa troca de forças, de fortaleza que está no Espírito Santo e em Cristo. E quando nos momentos da vida em que não tem, ainda que nós tenhamos milhões de amigos, milhões de pessoas que nos amam, no momento em que a gente se sente só, é importante que tenha alguém que esteja dirigindo preces e súplicas a Deus em nosso favor. Como no caso dos discípulos, quando estavam na prisão, a igreja rezava por eles. Então é muito importante que nós tenhamos essa união, essa fé, que hoje em dia tem se esfriado cada vez mais. É muito comum a gente observar um se preocupando com uma coisa, outro se preocupando com outra, outro com outra ainda, e as pessoas esfriando as relações. Então não é bom. Uma sociedade que assim caminha não segue os passos do Evangelho de Cristo. Por fim, tem uma parte aqui que diz o seguinte, que desde o tempo de João, dos profetas até João, o reino dos céus tem sido arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Se vocês lembrarem de uma parábola que Jesus conta, uma parábola dos administradores infiéis, que um homem arrendou a terra, e quando foi na hora de receber o valor acordado, a uns foi espancado, outros foram apedrejados, e quando ele mandou o filho dele, que pensando que ele ia respeitar, lógico, isso na forma da parábola, é evidente que Deus, quando mandou Jesus, sabia que ele ia morrer. E é por isso que a gente também tem que ter cuidado com o sentido literal, às vezes, das coisas. Perceba a parábola. A parábola diz que enviou o filho pensando que iam respeitar. Eles mataram o filho. A gente sabe que esse filho ele tem a figura de Jesus, e o dono da terra é Deus o Pai. E aqueles que estavam tomando conta da terra são as pessoas que eram responsáveis por evangelizar, e que estavam se utilizando do evangelho não para alcançar os corações daqueles mais necessitados, mas pelas influências de poder. Hoje, não pensem na sociedade daquele tempo como a de hoje. Hoje, política e religião se separaram pelos conflitos de interesse de muita gente que ocupou e ocupa espaço nesses lugares. Só que naquele tempo não. Naquele tempo a religião ela tinha forte influência sobre as tomadas de decisões políticas e vice-versa. Então o que é que acontece? Pessoas políticas
muitas vezes, eram pessoas de dentro das igrejas, dentro da religião. Eram pessoas que influenciavam e tinham influência em muitas das corrupções, em muitas das coisas equivocadas, exploração de classes, de forma desmedida, desvio de recursos de sua finalidade, dentre outros, estavam presentes entre esses homens que Jesus descreve como violentos. Eles tinham a chave do reino dos céus e nem entravam nem permitiam que os outros entrassem. Por quê? Porque faziam as coisas de forma egoísta, interesseira, distorcida, como acontece muito hoje. Eu não vou aqui dar tantos exemplos sobre isso. Então, em outra passagem, Jesus disse: a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e doutores da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Da mesma forma, a gente pode entender hoje, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, ou no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus diz isso no capítulo 25, e a gente vai ver quando chegar lá. Então, meus amigos, terminando aqui esse momento, lembremos, que no reino de Deus, os mais importantes não são aqueles que têm grande destaque. Lembrem do que ele disse aqui: dentre os homens nascidos de mulheres, nenhum foi mais importante ou é maior do que João. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque no reino dos céus o princípio que rege é o amor. E quando se ama, você não fica fazendo equivalências nem equiparações como aqui no mundo. Porque aqui no mundo os valores que regem são os valores do interesse, os valores das riquezas materiais, em que as pessoas atribuem valor a alguém pelo que ela tem. No reino dos céus, não. Ainda sendo João um servo muito dedicado e aplicado, no reino dos céus ele não é considerado maior e lá ele não é tratado melhor do que ninguém, porque o amor de Deus se estende a tudo e a todos, porque a todos foi ele quem criou. E se não amasse, sequer os teria criado, assim diz o livro da sabedoria, tá? Então, um grande abraço no coração de vocês, até a nossa próxima reflexão. Fiquem à vontade se tiver alguma observação para fazer nos comentários do YouTube, fiquem à vontade se tiver algo a acrescentar, algo a questionar, tudo bem? Fiquem à vontade, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações, que a bênção dele se derrame sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a ele: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua
tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor, tua presença é o meu prazer, tua presença, levante a sua voz aí e cante. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh.